Agora no Ceará News. Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda saiu mais rápido do que imaginávamos. O resultado do julgamento sobre a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre na Câmara e no Senado Federal. Bom dia, boa semana de trabalho, Donizete. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Olha, Luciano, saiu ontem pertinho da meia-noite, Luciano. 11 e pouquinho, quando os 3 últimos votos foram dados. Luiz Roberto Barroso, Fachin e o último voto do presidente Luiz Fux. E o resultado foi uma derrota fragorosa do Senado. Problemas no áudio, Donizete Arruda. A Câmara Maia. Ouviu, Luciano? Agora tá bom sim. agora? Agora tá bom. Continuamos. Olha, Luciano, Rodrigo Maia perdeu por 7 votos a 4. Davi Alcolumbre por 6 votos a 5. E com a decisão está barrada a reeleição na Câmara e no Senado. O clima azedou, Luciano. Davi Alcolumbre acabou o mandato dele ontem à noite. E a madrugada foi agitada em Brasília. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia já estavam em campanha para se reelegerem. Agora não podem ser mais candidatos. Não acreditavam no voto de Luiz Fux. Achavam que Fux votaria a favor deles. Você sabe quem é o grande derrotado dessa votação, Luciano? Eu arrisco dizer que seria Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, que queria controlar o Supremo Tribunal Federal, ficou pequenininho, perdeu e saiu pequeno. Ele é o grande derrotado. Luciano, você tem aí como votar os ministros. Diga aí como votar os ministros, Luciano. Primeiro. Rodrigo Maia, 7 votos contra. Nunes Marques, Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. E 4 votaram a favor do Rodrigo Maia. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o Lewandowski. Para Davi Alcolumbre só tem uma diferença, né? O Cássio Marques, que é o Nunes Marques, que é do Piauí, votou a favor do Davi Alcolumbre. Vamos ouvir o presidente, Luciano, e vamos ouvir o deputado Danilo Forte, que liderou no Ceará essa luta pela rejeição à reeleição. Vamos ouvir os dois, Luciano? Vamos ouvir. Temos uma preocupação muito maior, que é a nossa soberania e garantir a nossa liberdade, tão ameaçada nos últimos tempos. Isso foi durante um evento das Forças Armadas, Donizete Arruda. Só para esclarecer. Falou pouco, mas ele está feliz com a vitória, com essa vitória. Ele não quer o Rodrigo Maia de jeito nenhum. Está feliz. Estava com raiva do Cássio Marques, que é o Nunes Marques, por não ter pedido visto. Vamos ouvir o deputado federal Danilo. Vamos ouvir. Venceu a democracia brasileira. A Constituição Federal não poderia ser rasgada para atender caprichos individuais. A lei não pode ser fulanizada. A lei tem que ser para todos e é o regimento que harmoniza a sociedade brasileira. Se rasgarmos a Constituição, estamos destruindo a nossa democracia. E o que o Supremo fez foi exatamente dar a veracidade ao conteúdo e à interpretação mais reta, mais peremptória, mais singela do parágrafo 4º do artigo 57 da Existe alguma possibilidade de mudança de voto até que seja realmente confirmado, Donizete Arruda, o resultado? Não, Luciano. O que está em jogo aí é o seguinte: os aliados de Davi Alcolumbre estão revoltados. A madrugada foi tensa. E eles querem peitar. É a primeira reação do derrotado. Querem votar de qualquer jeito uma PEC. Já existe até 27 assinaturas da Rose de Freitas, senadora. Aí mudaria a Constituição. Uma proposta de emenda. Mas não há tempo, Luciano.
O Senado já vai acabar, não há tempo. A pandemia está muito forte. A primeira-dama do Distrito Federal, mulher do governador Ibanez, testou positivo. E a pandemia voltou. O número de mortes cresceram. Então, nessa situação, o país tem que discutir a vacina, não a reeleição. O Davi Alcolumbre, o irmão dele, ontem tirou só 29% dos votos. Não será surpresa se for derrotado no segundo turno. Acabou o mandato dele. Ele é ninguém agora. O Rodrigo Maia sai também pequeno. E o que a gente vai discutir, eu quero que você coloque a Moab fogo no muturo, é quem serão os sucessores, Luciano. No Senado, Luciano, no Senado, nós temos Tasso Ribeiro Gereissati e Eduardo Braga. Eduardo Braga é candidato do MDB, é o nome mais forte. Mas Tasso Gereissati é hoje manchete do Estadão, quer ser, se não for Anastasia, que é o senador do PSD de Minas Gerais. Se a Anastasia não aceitar, Tasso é uma opção. Tasso era contra a reeleição. Você pode ler a manchete do Estadão, Luciano? Ele fala sobre reformular o Bolsa Família. Tasso é candidato, sim, ao Senado em 22. É o candidato do Ferreira Gomes. Esse é o compromisso de Ciro Gomes. Lê a manchete do Estadão, Luciano. Projeto do Senado prevê substituir Bolsa Família por plano de redução da pobreza. Abre aspas. Estamos terminando o ano sem resolver a questão emergencial. Fecha aspas, diz o autor do projeto, senador Tasso Gereissati. Esse discurso é de candidato, Luciano. Ele quer ser presidente do Senado, fazer o mesmo caminho de Eunice Oliveira e ser candidato em 22. Para isso, ele quer ser o sucessor de Davi Alcolumbre. Só que ele terá que enfrentar Eduardo Braga, senador pelo Amazonas. Mas Eduardo Braga é o candidato de Renan e ele acredita que possa se viabilizar como anteparo contrário a Renan, a Eduardo Braga. Na Câmara Federal, tem o candidato de Bolsonaro, Arthur Lira, que está cheio de problemas. E há um nome novo, seria Tereza Cristina, ministra lá da Agricultura. Ela é o nome. Outro nome, Baleia Rossi. Baleia Rossi. Esses são os nomes mais fortes para suceder Rodrigo Maia. Baleia Rossi, Aguinaldo Ribeiro, Marcos Pereira e Tereza Cristina. São os nomes. O Fábio Farias, que é ministro das Comunicações, já declinou. Não aceita ser candidato, Luciano. Brasília vive dias de muita efervescência. Viverá dias mais quentes, mais conflitantes a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem. Agora, solta a Moab, Luciano. Gilmar Mendes está furioso com Luiz Fux. Gilmar Mendes diz que o mandato de Fux acabou, vai destruí-lo, vai esmagar Fux. O mandato dele não existirá. Assistiremos um mata-mata entre Fux e Gilmar Mendes, porque Gilmar não perdoa o voto de Fux para barrar a reeleição. Só que Fux, Barroso, Fachin, Rosa Weber e outros ministros dizem o seguinte: Gilmar quer nos controlar, Gilmar quer mandar na gente e não vai. Se o governo der força a Gilmar para nos peitar, nós nos vingaremos no Supremo. A guerra é feia dentro do Supremo. O Supremo não é para ser um tribunal como está sendo, um tribunal com protagonismo político. Não é esse o papel do Supremo. Mas Gilmar quer ser o dono do Brasil. E ele não é dono. Ele é apenas um ministro. E como tal, não foi eleito, foi escolhido. Ele deveria se recolher ao papel dele. E isso ele não aceita. Ele quer ser protagonista, co-presidente. O presidente eleito é Jair Bolsonaro.
e ele não aceita. Ele quer tutelar o presidente de plantão. E Bolsonaro está muito feliz com a derrota de Gilmar Mendes. Perdeu, Playboy. Vamos beber água, Luciano. Agora é hora do Momento Nero. Momento Nero. Vamos começar a semana acordando quem, Donizete Arruda? Donizete Arruda? Luciano, tô dormindo, Luciano. Então Ô peia que o Camilo deu no Cid. Ô peia, mostrou que manda. Vamos acordar o novo presidente da Assembleia, Luciano, vamos. Deputado Evandro Leitão, vai conhecer o Tatá, vamos. Tatá, acorda o presidente aí, eleitão, escolhido, ungido. Vai. Luciano, você sabe como é que o Evandro Leitão virou presidente, Luciano? Não, quero saber agora, tô curioso. Olha, Luciano, vamos lá, vou lhe contar. Beba um cafezinho aí, beba um cafezinho. Beba uma águazinha também. O candidato de Camilo era Fernando Santana. O que é que está em jogo aí? O que está em jogo, Luciano, é o seguinte. O Ciro Gomes não quer que Camilo seja candidato ao Senado em 22. O candidato de Ciro, o oligarca-chefe do Ceará, é Tasso Gereissati. Para Tasso ser reeleito senador, ele tem que manter o Camilo até o final do mandato no cargo. Impedir que Camilo se desincompatibilize em abril de 22. Primeiro passo, controlar a Assembleia. Porque Camilo sai, Isolda sai, e aí o presidente da Assembleia será o homem mais poderoso. Há uma queda de braço para saber quem mandaria na Assembleia. Camilo queria Fernando Santana. Cid Gomes queria alguém ligado a ele, Guilherme Landim. Resultado, um vetou o outro. O Cid vetou Fernando Santana, o Camilo não vetou o Guilherme Landim. Com o veto ao Fernando Santana, o Camilo impôs o substituto dele. Ok, está vetado Fernando Santana, o candidato é o meu, Evandro Leitão. Mas o Camilo não se satisfez apenas em botar o Evandro Leitão. O Camilo mostrou aos Ferreira Gomes que eles estão podres, fedem. Desculpa, Luciano e ouvintes. E que eles morrem de medo hoje daquela musiquinha. Bota a musiquinha aí, Luciano, bota aí. Aquela? Aquela, eles morrem de medo, todo dia morrem de medo. Isso, Luciano, morre de medo. Ele, o Roberto Cláudio, a Polícia Federal vai chegar agora? Não, só quando ele entregar o cargo, porque ele perde o foro. Aí ele deixa de ser, a Polícia Federal vai visitar ele. O Prisco sentiu a Polícia Federal no prédio dele, quase morre do coração de medo. Aí o que é que o Camilo fez? Fez o presidente, Evandro Leitão, que ele considera dele, impôs o Fernando Santana, que havia uma regra de dizer que quem era da mesa atual não poderia ser da próxima mesa. Ele vai manter o Fernando Santana, vai manter o Daniel Oliveira como segundo vice-presidente e, não satisfeito, ele ainda vai fazer Antônio Granja como primeiro secretário, ele que é a maior liderança, ele que elegeu Sarto, prefeito, foi o prestígio dele que elegeu os prefeitos do PDT, foi a liderança dele que manteve vivo os Ferreira Gomes, porque os Ferreira Gomes hoje são o quê? São vistos no Brasil e no Ceará, ninguém tem dúvida, como a turma dos corruptos, como a turma dos que roubam dinheiro público, são os sócios do Zé do Gás. É como se quem fez o esquema dos consignados, os que montou a proteção, Adair Carneiro, que está preso. Aí o Camilo elegeu o Evandro Leitão. A escolha dia 12, aí já saiu, anteciparam. A eleição é dia 16 e o novo presidente é Evandro Leitão. Pode mudar? Em política pode tudo, né, Luciano? Ferreira Gomes pode se rebelar, né? Pode se rebelar. O Cid e o Ciro podem peitar o Camilo pode dizer, tá bom, hoje o cenário é esse. Os 4 principais cargos da mesa diretora são Evandro Leitão, PDT, ligado a Camilo. Vice-presidente Fernando Santana, PT, homem do Camilo.
Segundo vice-presidente, Daniel Oliveira, MDB, Eunice Oliveira, ligado ao Camilo. Primeira secretaria, Antônio Granja, PDT, ligado ao Camilo. O Camilo quer ser candidato ao Senado e não vai aceitar ficar até o final do mandato, como quer o oligarca-chefe Ciro Gomes. Ele quer ser senador. O povo cearense quer que Camilo seja senador. Só Ciro que quer impedir a carreira política de Camilo. Só Ciro que quer barrar que o Ceará tenha um senador limpo como Camilo. Prefere um papagaio de pirata. Meu amigo, meu ídolo, Tasso Gereissati. Ele quer um obediente Tasso, que o Camilo agora resolveu se rebelar. Luciano, Sim. Como terminará essa queda de braço entre os Ferreira Gomes e Camilo? É a primeira queda de braço pública. Eu não sei, mas ela está acontecendo. Por enquanto, está dando Camilo. E Evandro Leitão é o presidente da Assembleia. Vamos ver se Cid Gomes vai peitar Camilo. Mas, solta Moab e fogo no muturo. Brasília se acabando, crise de pandemia, de orçamento, de recursos e Cid Gomes com medo. Medo de quê, Luciano? Bota a musiquinha. Ele tá com medo de quê, Luciano? Bota a musiquinha, Luciano. Polícia Federal! Luciano, ele tá com medo da Polícia Federal. Está tirando licença agora, dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, Cid Gomes sai de licença. Eu não sei para que ele quis ser senador, mas está tirando licença e quem está assumindo o mandato dele é um ser humano maravilhoso. Júlio Ventura Neto, Julinho, assume o mandato de senador. Quem vai votar no novo presidente do Senado é Julinho. E Cid vai ficar fora das articulações pelo novo presidente do Senado, vai ficar fora pela presidência, por uma presidência de comissão, vai ficar fora de recursos para o Ceará, vai ficar fora, não participa, não decide, não tem protagonismo, não tem relevância, não tem valor, não é ouvido, não é escutado, não é ninguém. Por que você quis ser senador, Cid Gomes? Renuncia logo. O príncipe também está bichado. Deixa o Julinho lá como senador, é limpo. Deixa ele logo lá. Pelo menos a gente pode ir ao Planalto com o Julinho negociar, se impor, exigir pelo Ceará. Agora, do jeito que o senhor está, né, senador? Com medo, se escondendo debaixo da cama. Mas é justo, senador. É justo ter medo. É justo. Solta Moab, Luciano. Olha que hora soltaram os homens, Luciano. Você está falando da Operação Ozenário já. Resultado, balanço. Luciano, soltaram 6h30 da noite. Engraçado é que quem trabalha com Bruno Borges é o escritório de Cândido Albuquerque. Como é que o reitor da UFC tem escritório, hein, Luciano? Você tem como me explicar isso? De jeito nenhum. Eu queria saber cadê os professores da UFC que não dizem nada. O Ministério Público Federal que aceita isso passivamente. Ele distribuiu uma nota no Josélio, você vê a nota? Quem soltou soltou o Bruno Borges foi o escritório de Cândido Albuquerque, através do professor Sérgio Rebouças. Foi ele e o Valdir Xavier, os dois. Agora, e ele tem escritório, é? Isso pode, o reitor da UFC, a UFC está muito desmoralizada, viu? A nossa Universidade Federal do Ceará, ser reitor da UFC era um cargo tão digno quanto ser arcebispo ou governador do Ceará. Era maior do que desembargador, do que presidente do Tribunal de Justiça. Aí hoje, o Cândido Albuquerque tem um escritório para assaltar bandido. É demais, né, Luciano? Aí soltaram ele às 18h30. Bota aí 18h30. Vamos lá, soltaram sábado. Aí quando foi 23 horas, 22h50 precisamente, soltaram o Zé do Gás estava fazendo chantagem, ameaçando.
Luciano, você quer que eu conte os bastidores como é que soltaram os dois, Luciano? Quer? Eita, nós. Eu conto, Luciano. Sabe como é que foi, Luciano? Você sabe? Ah, entendi. Entendi. Foi uma carrada de direito. Tudo direitinho, certo. O direito era bom, Luciano. Foi uma carrada de direito, Luciano. De leis, de jurisprudência, uma carrada, Luciano. Argumentos. Você é um mal. Você tem maldade no seu coração, Luciano. Você não presta, Luciano. Por que é que você pensa maldade logo, Luciano? Maldade, hein? Por quê? Era a lei, Luciano. Só a lei, Luciano. Deixa de ser malvado, rapaz. Ah, sim. O Zé do Gás não fez chantagem Ferreira Gomes. Me tire daqui ou eu conto tudo, não. Fez não, rapaz. Nem ligou pro ex-sogro dele e disse, quero sair daqui. E saiu mesmo. Ô povo forte esses Ferreira Gomes. Agora, Luciano, solta a Moab e muito fogo no motor e chame a matéria que você tem aí, que é de arrepiar. A Polícia Federal identifica 46 contas de cearenses nos Estados Unidos. Esse banco JP Morgan, que fica em Nova York, Donizete Arruda. Olha, vou contar só um dos caras que tem conta lá. Você quer que eu conte só um? Só um? Só um. Eu vou contar dois. Tá certo. Um sou eu, o outro é você. Ah, não, de jeito nenhum. O Luciano Augusto montaram a conta dele lá. Olha, o dinheiro do Zé do Gás, ele estava em nome de laranjas. E aí você ganhava um troquinho e devolvia limpo. Sacava todinho e devolvia. O Luciano tem conta no JP Morgan. Tu tá muito chique. Olha, aqueles caras do governo Cid, tem um ali, comprou casa em Orlando. Tem outro que comprou casa em Orlando, na Flórida. Tem outro que tem dinheiro? Tem outro. Olha, essas 46 contas é o seguinte. Tem empresários, tem políticos e tem laranjas. Laranjas como o Luciano e eu. Nós estamos lá, não estamos, Luciano? Ah, sim, tá certo. Luciano, você tá lá, você vai dar dinheiro. Quem quiser dinheiro emprestado, o Luciano tem muito dinheiro. Tem uma história do laranja que pegou Covid e foram pedir o dinheiro porque ele estava muito mal. A mulher disse, quando ele melhorar, ele dá o dinheiro. Eu não dou, não. Aí ameaçaram a mulher do homem de Covid. Mas, rapaz... Sabe dessa história, Luciano? Não, tô sabendo agora. Luciano, tu é falso. Foi tu que me contou, Luciano. 46 nomes no JP Morgan. Resultado. As contas dessa turma poderosa do Ceará, esses políticos, esses empresários que participavam desses esquemas de corrupção, não sei quem são não, viu? Sei, Luciano. Os 46? Sim, tu sabe, eu não sei não. Quem sabe é tu, conte aí. Não. De jeito nenhum. Sabe. Você sabe, foi você que fez a matéria, foi você que me deu, sabe. Olha, Luciano, quem abriu conta lá, tem uns que abriram conta normalmente, mas tem uns que desviaram o dinheiro. Aí é os organismos internacionais, Interpol, FBI, DIA, porque tem dinheiro com tráfico, tem dinheiro tudo misturado. Estão todos monitorados, Luciano. Todos monitorados. Todos monitorados. Se mexer nas outras contas de outros lugares, como São Petersburgo, na Rússia, mexer no Caribe, nos paraísos fiscais, em Punta del Este, mexer em Luxemburgo, mexer nessas contas, eu não sei se estão lá, que me disseram, que tu me contou, Luciano. Eles, Cláudio, como é que vai viver, Luciano? Como é que vai viver, Luciano? Estão todos monitorados. E aí, Luciano, como é que faz essas 46 contas? Quanto é que tem de dinheiro, Luciano? Me disseram, você me contou que são muitos milhões de dólares, Luciano. Quanto é que tem na sua conta, Luciano? Na minha tem $1, na sua tem quanto?
Nem isso. Sente-se. Luciano, conte a verdade, Luciano. 46 contas. Olha, eu vou contar, Luciano. Já que você não conta e você me contou, eu vou contar. Sabe quem são os 46, Luciano? Você vai falar, Donizete? Não faça isso. Vou falar. Não. Ah, não vou não. Depois Não. eu conto. Depois, segura aí. Vira a página, Luciano. Vira a página, Luciano. Ciro Gomes está na pauta de novo para encerrar a conexão de hoje. Falando sobre o quê? Olha, Luciano, pastor Gessé é meu orgulho, é minha referência, é meu guia espiritual. E ele, como líder dos evangélicos, ele vira guia de outros evangélicos, na defesa da coisa certa nesse estado. Ontem, Armando Bispo, da Igreja Batista Central, o outro pastor sério do Ceará, respondeu a Ciro Gomes, que anda atacando os evangélicos. Na festa da vitória, até chamou os evangélicos de merdinhas. Ele nega, tá? É bom que se diga aí que ele disse que vai processar, que não é verdade. Tá bom. Se ele nega, a gente acredita. Mas ouçam a comparação que Armando Bispo diz de Ciro Gomes. Ciro Gomes, você está queimado por não respeitar os evangélicos. Você está tostado por não respeitar o povo de Deus. Você será enxotado da ribalta política pela fé. Porque o homem lá de cima está te dizendo, Ciro Gomes, basta de humilhar essa gente. Os evangélicos vão fazer esse caminho, enxotar vocês. Ouçam, muitas vezes Gessé já falou, agora já está contaminando com outros pastores. Armando Bispo, da Igreja Batista Central. Ouçam com atenção. Responda a ele, Ciro, se você for macho. Responda. Você não é valente? Responda, Armando Bispo. Bota no ar, Luciano. Cristo reina. A impiedade não ficará impune. Você escapa da justiça humana, mas você não escapa da justiça divina. Hoje pela manhã eu escrevi meu outdoor. E talvez hoje eu quero à noite registrar o meu outdoor para um indivíduo que abriu a boca em algum lugar. Anos atrás, nossa propriedade na Gonçalves Ledo, aliás, na Oswaldo Cruz, foi vizinha ao então governador Ciro Gomes. Seus filhos andavam lá no Querigma, brincando de skate. Nós tivemos oportunidade de ministrar a vida daquela família, de uma forma direta e de uma forma indireta. Esse mesmo homem abre a boca para comparar a igreja evangélica com o tráfico. Só que eu preciso dizer para ele, em alto e bom som, senhor Ciro Gomes, seus amigos, eu tenho mais medo de político sem alma e sem coração, de político corrupto que busca sua reeleição apenas para se manter no poder e não para beneficiar o povo. Eu tenho mais medo de vocês do que eu tenho medo dos traficantes. Que nós, como Igreja de Jesus, não temos partido, não temos preferência, não somos oposição nem situação, nós somos do exército de Jesus. E nós vamos com a arma do amor. Amar você, Ciro, e amar o traficante, que nos permite passar, entrar e sair. Porque parece que na boca dessa impiedade do tráfico há muito mais respeito pela religiosidade do povo e a espiritualidade de uma igreja do que a gente vê na boca desses indivíduos. Meu pastor Gessé, obrigado por ter coragem de lutar por um Ceará de bem. Pastor Armando, seu gesto vai repercutir no Ceará. Luciano, bota a musiquinha. Deixa os menores voar. E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu. Deixa os menores voar. Ceará News.